Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Hoje é um dia festivo, celebrativo para o Dia das Mães. De maneira especial, o nosso louvor está lindo, né? Tá muito belo. Deus te abençoe nossos irmãos da bela equipe de louvor. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. Texto que nós usaremos para a nossa reflexão. Falar um pouquinho sobre os planos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17, fica antes de 2 Crônicas. Diz assim a palavra do Deus vivo em 1 Crônicas, capítulo 17, Antigo Testamento. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tu quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo o Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Pai querido, Pai eterno, santo é o teu nome, Senhor. Deus de Israel, Deus do teu povo, Deus da igreja, o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, por esta hora que o Senhor multiplicou da tua graça, bondade e misericórdia, nos reuniu nesse santuário. E agora pedimos que o teu Espírito Santo maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, nos envolva com tua excelsa vontade, e nos habite, e nos alimente, e nos toque, e nos transforme, nos limpe, nos salve, nos cure, para o louvor do teu nome, Jesus. Fala conosco, é no nome santo de Jesus é que nós oramos, o nosso bom pastor. Amém.
os planos do Senhor. Certa vez um jovem de 18 anos montou um pequeno negócio, um lava rápido. Foi um sucesso, mas agora ele queria vender para fazer sua faculdade. Arrumou um comprador para desfazer esse negócio, porque agora ele quer atingir o seu objetivo primeiro. No entanto, no último momento, o comprador desistiu. Tudo desmoronou. Estava feliz demais. Só depois de meses é que ele conseguiu vender o seu negócio. Você já se decepcionou com alguma coisa? Você já se decepcionou com algo? Estava certo, tudo bonitinho, organizado, todos os nossos planos na nossa mente, nosso coração principalmente. Acho que com certeza quase todos nós já nos decepcionamos. E isso ainda vai continuar acontecendo em nossa vida humana. A decepção de Davi. Davi quis construir o templo do Senhor. Ele sonhou com isso. Ele tinha a motivação correta. Ele tinha a capacidade para isso. Ele tinha a liderança para isso. Contudo, o Senhor disse que isso não ia acontecer. E Davi, um pouco nós conhecemos dele da história de Israel, ele ia obedecer ao Senhor, ele não ia afrontar a vontade do Senhor. Mas nós sabemos que muitos assim o fizeram, mesmo o Senhor falando não, e as pessoas foram em frente contra a vontade e o desígnio do Senhor. Mas Davi não. Ele, sabendo que isso não ia acontecer, o Senhor mandou falar com ele. A gente pode perceber aqui no comecinho da leitura, Natan ainda falou: vai, faz conforme o teu coração está querendo, profeta. E o profeta nesse período era muito ouvido, porque era o representante de Deus, era a voz do Deus Altíssimo para aquele presente. O profeta era muito respeitado. O profeta era Deus falando. E Natan então falou para Davi: faz o que está no seu coração. No entanto, não estava no coração do Senhor. E ele assim visitou Natan, e essa mensagem que nós vimos aqui, ele foi e disse isso para Davi. E Davi com certeza ficou um pouco decepcionado, mas eu acho que entendeu. Nós vamos ver um pouquinho algumas causas, alguns porquês disso, que o Senhor falou isso para Davi, que o Senhor tirou isso das mãos de Davi, mesmo ele tendo a motivação, a capacidade, a liderança para tal empreendimento. Não é porque nós podemos fazer alguma coisa que nós vamos fazer e devemos fazer. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios. Então a gente precisa começar a se aproximar. Hoje aqui o jovem Gustavo está ali passeando, vai entrar daqui a pouco. Ele leu um texto que nós discutimos aqui, estudamos na última quarta-feira: orai sem cessar, não extingueis o Espírito Santo, porque nós precisamos ter essa concepção nítida, clara em nossa mente e coração. É uma luta, mente e coração. O coração do homem enganoso nos engana, nos trai. Nem tudo que eu sinto, que eu gosto, ele está liderado pelo Espírito Santo a ser feito, a realizar e concretizado. Nem tudo que eu sinto, que faz parte da minha genética, daquilo que eu fui forjado. Eu tenho que lembrar sempre que eu fui forjado em uma sociedade pecadora. Em pecado me concebeu minha mãe. As influências desse século às vezes vêm contornar a minha mente e o meu caminhar. A nossa luta, precisamos entender que não é contra a carne, mas sim nem contra o sangue, mas contra as potestades que nos influenciam.
Aí o Senhor fala para Davi: espera aí. Mas Davi poderia ter pensado: mas o templo é para adorarmos ao Senhor. Às vezes nossas orações têm esse viés, né? Mas Senhor, é para adorar ao Senhor. O que é de errado nisso, Senhor? Eu venho sonhando com isso, Deus. E o Senhor falou: não. Como já disse aqui, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ainda, isso é Provérbios 16, 1. E o segundo versículo, Provérbios 16, 2, fala: o Senhor tem o conhecimento de tudo, do todo. Ele pesa o espírito. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele vai responder aos questionamentos de Davi. Olha só o capítulo 22. O Senhor, ele mostra para Davi porque, a partir do verso 8, 1 Crônicas ainda, 22, a partir do verso 8, porém, a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância. Aqui é a resposta do Senhor para Davi. E fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Verso 9 agora, 1 Crônicas 22, eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Glória a Deus. E Deus ainda fala que o seu filho, ele dá o nome do filho, esse estabelecerá o seu reino. Ele está honrando a Davi aqui ainda. E o Senhor, ele é coerente. Davi foi um homem de guerra, apesar de baixa estatura, pequenininho, mas era muito adestrado no arremesso de pedras. Era corajoso, destemido, não teve problema de enfrentar urso, leão, muito menos o gigante Golias. As dificuldades que nos levantam dentro de nós, que nos deixam impotentes, são maiores que nós, muitas lutas. E aí nós precisamos entender o que fazer. Para construir um templo, para Davi, era coisa tranquila. Tranquila. Tem motivação, tem os recursos, tem habilidade, sei construir tudo, sei de onde buscar os melhores profissionais. Ficou fácil, só colocar na minha planilha, no meu Excel lá, tudo que eu preciso e fazer cotações de preços. Eu tenho tudo, dinheiro não me falta. Aí o Senhor falou: oi, não é isso, não é disso que se trata. É a minha casa de oração. Aqui não pode ter sangue, aqui não vai ser feito de qualquer jeito. É a minha casa de oração. Então tem que ter o quê? Os requisitos básicos, e a minha vontade que tem que ser obedecida, vislumbrada. Não os nossos desejos. A minha vontade, por mais que seja lícito, às vezes não convém. Às vezes precisamos tirar as nossas mãos da obra de Deus, porque a obra é dele, é a obra santa, porque o nome dele é santo e nós somos pecadores. E Davi, ele teve essa decepção, mas em seguida o Senhor tratou do seu coração, porque ele tinha um coração obediente a Deus, desde sempre. Desde sempre, como ele ouvia seu pai. Eliezer, fica lá no campo, cuida das ovelhinhas, enquanto os outros irmãos tinham uma vida mais folgada, iam para as baladas, iam para a guerra, faziam tudo, e ele não.
O Senhor estava preparando ele para algo muito maior, apesar de ele não entender no começo. E é assim que o Senhor trata com os seus. Tu derramaste muito sangue em abundância, você não edificarás casa ao meu nome. E já profetizou o nome do Filho que faria isso. Em segundo lugar, a postura de Davi diante da recusa do Senhor foi o grande diferencial, pois poderia ter ficado irado, com raiva, beicinho, reclamando, falando com todo mundo, mandando um WhatsApp para os irmãos: olha, puxa vida, olha aqui, ó, é injusto isso. Verso 16, ainda a 1 Crônicas 17, a continuação do texto que eu li no início. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que eu me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me tratastes como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tu o que nós mesmos temos ouvido. Humildade. Ele era o rei de Israel, chamado por Samuel, depois coroado rei. Ele é o nosso rei. Saul perdeu seu trono por conta do orgulho que subiu-lhe a cabeça, achando que podia fazer porque não é o melhor para a obra de Deus, porque eu sou ungido de Deus, tudo que eu fizer vem dele, e até assim, até hoje. Muita gente se achando ungido de Deus, mete os pés pelas mãos, como dizia minha mãe, e cada dia mais se afundando na contramão da vontade de Deus. Papa, que eu sinto, eu gosto disso, e é legítimo, é lícito. Convém. Tudo me é lícito, mas convém. Como tem sido a nossa reação, a nossa postura diante do espera um pouco, diante do não do Senhor, diante do, pior ainda, diante do silêncio? Como é que tem sido a nossa postura diante do Senhor? Nós precisamos, com perseverança, continuar servindo ao Senhor, com todo o nosso coração, apesar de qualquer coisa. Servir ao Senhor com perseverança, mesmo quando Ele falar espere, mesmo quando Ele falar não, ou mesmo quando Ele não falar nada, ficar em silêncio. É tempo de aprendermos com o Senhor. Davi, ele agradece a Deus. Quem sou eu, Senhor? Vamos começar a mudar a nossa postura? Quando nós não recebemos aquilo que nós queremos, vamos colocar essa frase na nossa oração: Senhor, quem sou eu? Vamos ter essa coragem? Vamos ter essa coragem? Quem sabe isso mexa com as nossas entranhas e nos transforme integralmente. Senhor, quem sou eu para pedir algo para o Senhor, para contrariar a tua vontade?
quem sou eu? Davi aqui tinha plena consciência de quem ele era e quem era Deus. Ele tinha plena consciência de que Deus fez tudo na vida dele, que tirou ele lá do pastorzinho de ovelhas e o colocou como matador de gigantes, de um jeito milagroso. É que ele está agradecendo a Deus porque eu construí o templo que eu queria muito, apesar de ter capacidade, dinheiro, ter tudo aqui, tudo preparado, todas as planilhas, tudo igual, guardado lá nas nuvens já, tudo prontinho. É só dar um momento e assim, pum. Ele falou, não, tá bom. E ele falou assim, vai ser da minha casa, eu te louvo por isso. Porque não tem coisa melhor, mais preciosa do que saber que a nossa casa está nos planos do Senhor. Não tem coisa maior riqueza do que saber que a nossa casa pertence à vontade do Senhor, apesar de nós. E aqui o Senhor está dizendo para Davi, olha, não vai ser você, mas vai ser seu filho. Ele é mais tranquilinho que você, né? Ele tem um espírito mais tranquilo. Capítulo 22, olha, tem muito sangue na sua mão, nascerá de porque darei descanso aos seus inimigos ao seu redor. Haverá paz e tranquilidade. O seu filho, ele edificará essa casa que você quer tanto construir. Eis que nascerá um filho que será homem sereno. Homem sereno, tranquilo. Não é qualquer coisa, vai arrancar a espada e vai arrancar os pescoços, cortar orelhas. Não! Porque ele vai ser educado na minha presença, olhando para o pai dele, que é meu servo. A educação dos filhos é importante. Ele vai ser conforme ele assiste, o ambiente é preponderante. Por isso, Beli, cuida bem da Alice. Dá o melhor para ela no atendimento, naquilo que ela precisa, mas especialmente no exemplo. Ela vai olhar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a bisavó e vai olhar assim, eu quero ser que nem eles. Porque eles são abençoados e abençoadores. É isso que Deus está falando aqui, Deus vivo, poderoso, falando para Davi, após um não. E aqui ele está agradecendo, Senhor, obrigado. Que o Senhor ainda mantenha a minha casa nos teus planos. Louvado seja Deus, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que Ele se mantenha vivo na nossa casa. Que nos planos do Senhor a nossa casa esteja envolvida plenamente, para que aconteça vida e salvação eterna. Senhor, tem misericórdia de nós. E possamos, como Davi aqui, dar graças a Deus. Então entrou Davi, rei na casa do Senhor, e ficou ali perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor? Que a partir de hoje nós possamos colocar essa frase no nosso coração, na nossa meditação. Senhor, quem sou eu para estar conversando contigo? Quem sou eu para estar aqui pedindo alguma coisa? Só quero agradecer. Quem sou eu, Senhor? A humildade, em terceiro lugar, a humildade de Davi, mostrou a sua devoção ao Senhor. Davi continuou a louvar ao Senhor e valorizava ainda mais o seu relacionamento com o Senhor. Davi deixou de lado a sua ambição e viu e se concentrou naquilo que era o mais importante. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, PPA. Boa, perfeita e agradável sempre, para a vida dele e para nossas vidas hoje. Romanos 12, 2. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Antes dos nossos sonhos, antes dos nossos desejos, deve vir aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Isso é a excelência da vida. Então, além da Senhor, quem sou eu? Se pode sim, Senhor, em seguida.
O que o Senhor quer para mim? O que eu posso realizar? E te muda toda a lógica desse mundo religioso, de que é só reclamar e pedir, reclamar e pedir. Vamos mudar a lógica da nossa oração e aí vamos entender porque quando Paulo fala, Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Como assim possível? Porque orar para nós parece que é um peso. Parece que oração é um peso. Porque a gente acha que é só ficar ali, só falando com nada, com vazio. E Paulo fala assim, ore sem cessar. Não extinga o Espírito. Não extinga as profecias. Nós precisamos entender e aprender a orar com os apóstolos, como Jesus. Quem sou eu, Pai? E o que o Senhor quer fazer na minha vida? E através de mim. E a gente vai ver um pouquinho o que aconteceu na vida de Davi, na vida de Salomão e de outros que tiveram essa comunhão com o Pai. Com essa comunhão. Acho que nós podemos aprender hoje. Se nós queremos uma vida pujante nas mãos do Senhor, nós temos que primeiramente nos quebrantar. Falar, Senhor, quem sou eu? E o que o Senhor quer para a minha vida? Que Deus continue nos abençoando, nos tocando, nos alimentando, nos motivando, sim, mas acima de tudo a cumprir a sua vontade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos preparar para a Santa Ceia.